Olá, seja bem-vindo ao canal Info com Fabrício. Sou o professor Fabrício Melo e é um grande prazer estar aqui em mais um vídeo aí do nosso canal. Você deve estar ansioso, qual será o vídeo, o que eu vou assistir aqui. Você deve ter visto a capa do vídeo, obviamente, mas vou reforçar para você. Vamos corrigir aí a última prova da PRF realizada em 2019. Se você vai fazer o concurso de 2021, você está no canal certo, que eu vou te trazer dicas preciosas aí com relação a essa última prova. O edital ele veio muito parecido, né? Parecidíssimo com o edital passado. A diferença é que o edital desse ano tem aquele item 3 lá, que fala sobre as tendências tecnológicas de IA, né, inteligência artificial, Big Data, ou seja, algo que não é tão novo nas provas do CESP. Também tem o IoT, né, que é a internet das coisas. O CESP já vem cobrando isso aí. CESP, SEBRASP, tá? Tanto faz aí eu falar qualquer um. Você é novo na área de concurso, SEBRASP. Mas quem é da minha época aí, né, desde os primórdios dos concursos, nós sabemos que é o CESP, então a gente chama até hoje carinhosamente. Então, eles já vêm cobrando essa matéria nova para a PRF, não é uma matéria nova para a banca. Então, você vai achar algumas questões, como a prova, por exemplo, da BIM, bateu muito em IoT, em internet das coisas. Então, essa também aí deve cair aí um item, por exemplo, sobre esse tema. Não é um tema muito complicado, tá? Lembrando que a PRF até assinou aí um termo agora recente, teve até inauguração com o presidente, o pessoal do CEPO, sobre a transformação digital que a PRF vai engatar daqui para frente, né? Está nesse item 3 aí também, que é com relação a você ter recursos digitais, de multa, que é você, por exemplo, hoje ter tudo digital, você pode ver quando um PRF te para numa blitz, ele pega ali o celularzinho, né? E no QR Code da sua carteira ele já puxa ali praticamente toda a sua vida, já sabe tudo. Se sua carteira tem algum impedimento, se não tem, até as próprias placas, os carros novos aí, placa Mercosul, vem com QR Code, ele pega lá, coloca o celular dele naquele QR Code e automaticamente ali o celular já puxa todo o histórico do carro. Então isso aí é uma tendência, uma transformação digital ao qual, né, não só a PRF, como aí a segurança pública vem passando. Então, isso é um tema que vem diferente do tema passado, mas nada muito pesado que vai dificultar, tudo bem? Então, o nosso foco aqui é corrigir as 6 questões da prova anterior, onde basicamente ele focou 2 temas do edital apenas: a parte de conceitos de internet e suas ferramentas e a parte de segurança da informação. Foi o que ele focou lá. Ele não cobrou o edital todo, ele ficou então muito preso em 2 temas, que são os 2 temas que o Sebrasp mais está cobrando atualmente. Está chovendo esses temas aí nas provas do Sebrasp. Então, não é nenhuma, assim, novidade, tá? Do jeito que veio aí a Pro 2019. 2021, ele deve cercar? Sim. A internet vai cair mesmo. Segurança, e eu acho esse tema que eu acabei de citar aqui, né, das tendências tecnológicas, transformação digital da PRF, deve pedir aí um item, por exemplo, tá bom? Mas antes da gente começar a nossa correção, queria muito que você fizesse inscrição no nosso canal, que você desse o like no vídeo, que você sugerisse mais vídeos de dicas aí e que você também aí recomendasse o vídeo para os amigos. Isso é importante para a gente aqui, perfeito? Então, segura lá, vamos começar agora. Tá aí, questões comentadas de informática para a PRF 2021, comigo, Fabrício Melo. Nós temos também a página no Instagram, não deixa de prestigiar lá, muita coisa bacana no nosso Instagram, muita dica diariamente. Basicamente, eu coloco dicas e mais dicas de informática lá. Então vamos aí, ó. Primeira questãozinha está na tela. As versões mais modernas dos navegadores Chrome, tá vendo? Internet, Firefox e o Edge reconhecem e suportam a instalação padrão os protocolos de internet FTP, o SMTP e o NNTP, os quais implementam respectivamente, então tem que ser na ordem. Então, o FTP está aqui, SMTP está aqui, o NNTP está aqui, né? Essa é a ordem. Aplicações de transferência de arquivos, então aqui tem que ser o número 1, ligado ao FTP. Correio eletrônico, então aqui tem que ser o número 2. E compartilhamento de notícias, aqui tem que ser o número 3, perfeito? Então, olha só o que a questão cobrou. A questão ela fez aí um mix sobre cobrança dos navegadores, que nem tanta coisa específica do navegador, mas casou com os protocolos
da camada de aplicação do modelo OSI, os protocolos que agem no software. Então, ele quer saber se, quando você está usando o navegador, por modo padrão, suporta o uso desses protocolos. Então, nós temos aqui um mix de conhecimentos relacionados à internet, né, os protocolos e a parte de navegadores. Qual o raciocínio que você deveria fazer nesse item na hora da prova? Esse raciocínio aqui, olha só, perceba. Quando você está com o navegador aberto, igual está aí na sua tela, lá na barra de endereços, eu defino qual protocolo que eu vou usar. Então, no caso aqui, eu defino não, né? A página que eu estou acessando que vai aí direcionar para o protocolo que ela usa. Comumente, nós sabemos que nós utilizamos o protocolo HTTP, né? É um protocolo aí de transferência de hipertexto, porém não oferece segurança. É um protocolo simples, mas grande parte das páginas, como essa aí, já estão utilizando o protocolo HTTPS. A diferença é que esse protocolo utiliza o quê? Criptografia. As informações são criptografadas, ok? E também, se eu quiser, por exemplo, buscar um arquivo, baixar um arquivo diretamente a um servidor, eu posso utilizar o quê? O protocolo FTP, não posso? Aí eu conecto diretamente até um servidor de arquivos e ali eu consigo fazer o download, upload de um arquivo. Então, nós conhecemos esses três protocolos comumente como os protocolos que nos dão o quê? Acesso aí a serviços, a busca de URL, que seria o quê? Buscar alguém, né? Você está buscando aí um recurso através desses protocolos. Agora vamos raciocinar comigo. O primeiro protocolo que ele pediu lá é o protocolo SMTP. Primeiro foi o FTP, né? Vamos voltar aqui na questão. Tá, foi o FTP. Então o FTP está aprovado. Provei para você que o navegador aqui acessa serviço por meio dele de maneira padrão. Agora vamos lá. SMTP é um protocolo utilizado para enviar e-mail. Perfeito? Você por acaso já usou esse protocolo SMTP no navegador? Já conseguiu entrar em algum serviço do navegador de maneira padrão por meio desse protocolo? Né? Aí você fala, professor, mas eu consigo entrar no meu Gmail e lá eu consigo enviar o e-mail. Mas calma aí, vamos lá. Quando você acessa o Gmail, você está acessando uma aplicação HTTP, que no caso hoje é HTTPS. E quando você redige o e-mail e pede para enviar o e-mail, o servidor que vai mandar o e-mail para o outro servidor, do destinatário, através do protocolo SMTP. Entendeu? A aplicação que o navegador está usando ali para conectar a sua caixa postal e fazer com que você tenha o gerenciamento dos seus e-mails não é o SMTP, é o HTTP. O SMTP é quando você pediu o envio para frente. Então, eu já consigo descartar muito bem aqui, ó. O navegador não opera padrão utilizando o SMTP, mesmo você usando um web-e-mail. Agora, e aquele outro protocolo, o NNTP? Eu até assustei quando ele pediu esse protocolo. É o famoso quê? Protocolo de grupos de notícias. É um protocolo muito, mas muito antigo. Da época que eu utilizava, quer ver? O Outlook Express. Lembra do Outlook Express? Eu cheguei muito a usar isso aí na época do Windows XP, Windows 95, Windows 98. O NNTP era o seguinte: você acessava um programa de correio local, como o Outlook Express, e você criava uma conta de grupo de notícias. Você cadastrava. O que acontecia? Um servidor de notícias enviava esse e-mail para todos que fazem parte ali do grupo. Então, quando você abria o seu correio eletrônico, tinha lá uma série de notícias recebidas, né? Então você configurava esse protocolo NNTP do mesmo jeito, que eu até não comentei ainda, que o SMTP também é programa de correio local. Então, quando você acessa um Outlook ou até Outlook Express, como eu falei, quando você vai configurar sua conta de e-mail, o protocolo de saída de envio vai ser o SMTP que você vai configurar. Então, tanto os protocolos Gmail como SMTP, e tem lá o POP, o IMAP que recebem, como o NNTP, são protocolos utilizados em programas Gmail. Então, eles são de aplicações
como é o HTTP, só que não usados em navegadores. Só que aí você indaga, professor, mas os navegadores não têm aquele sistema RSS feed que eu consigo também receber notícias em tempo real? Sim, mas não é por meio desse protocolo diretamente. Aquilo é uma tecnologia que você tem, de que praticamente espelha com um servidor de notícias lá do grupo que você cadastrou e realmente você recebe ali no navegador. Né? O Internet Explorer até tem também o tal do Web Slice, a fatia da web, que também aí tem a ver com RSS ou tal do feed de notícias, tá? Mas não é em cima da implementação do grupo do NNTP. No NNTP você tem que ter um programa realmente, aí no caso, um gerenciador de e-mail para cadastrar, perfeito? Então, foi uma questão inteligente, onde ele tentou confundir o usuário, porque o usuário, por navegador, ele usa esse serviço de e-mail e usa grupo de notícias, mas não utilizando esses protocolos na aplicação do navegador. Perfeito? Então, a 1 está certa, né? Você que tem realmente transferência de arquivos, o navegador reconhecem e suportam, porém, SMTP e NTP, eles não suportam. Isso aí já fica para programas de correio eletrônico. Perfeito? Então, nosso primeiro item aqui está errado aí da prova da PRF. Questãozinha ao meu nível, uma pegadinha, tá? Nível aí 7,5, mais ou menos, para 8 em questão de dificuldade, porque muita gente foi pelo que eu acabei de trabalhar com vocês, né? Aquele negócio pô, eu mexo com e-mail, eu mexo com grupo de notícias, então, tá, mas não é suportado padrão, tá bom? Vamos à próxima? Tá aí, ó, só para você entender, explicação do FTP, transferência de arquivos, camada 7 do OSI. Tá vendo a comunicação onde eu tenho aqui um famoso cliente conectando com um servidor, né? Aí eu consigo baixar arquivos, né? Diretamente de um servidor sem ter uma página. E aqui o slide aí dos protocolos de e-mail, onde comumente temos o SMTP, que é o protocolo de envio de e-mail padrão, e temos o POP e o IMAP, que são os protocolos de recebimento, onde o POP baixa as mensagens para o computador, não é isso? Você perde as mensagens no servidor, e o IMAP ele faz um sincronismo, é um protocolo aí mais moderno, né? Ele faz um sincronismo, fazendo com que você consiga aí ter as mensagens no servidor e no seu computador, no seu dispositivo. Então você consegue acessar um e-mail por vários equipamentos aí, tá? Que você tenha disponível conectados à internet. Bacana? E o NNTP, tá vendo? Protocolo de transferência de notícias, tá vendo? É um protocolo da internet para grupos de discussão da chamada. Um pouco aí antigo. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para a questão número 2 aí, olha lá. Por meio de uma aplicação de acesso remoto, isso aqui geralmente vem no edital, né? O edital novo está pedindo lá, acesso remoto. Um computador é capaz, tá, de acessar e controlar outro computador. Perfeito. Independentemente da distância física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. Outra questão interessante, outra questão que induziu muita gente ao erro, tá? Essa questão está naquela parte do edital de internet, mas lá tem um tópico que ele fala sobre conceitos de acesso à distância. Acesso à distância é sinônimo de acesso remoto. Muita gente pergunta, professor, você tem uma aula de acesso remoto? Não. Você estuda acesso remoto junto com os conceitos de internet. Quando a gente fala de conceito de internet, nós vamos estudar acesso remoto o tempo inteiro. Quando a gente fala daqueles tradicionais protocolos de acesso remoto, lembra? Telnet, o SSH, que são os famosos protocolos que eu consigo fazer um acesso e controlar um computador à distância. O próprio Windows, no seu painel de controle, ele tem lá a área de trabalho remota, né? Você também tem lá aquela ferramenta de acesso, manutenção rápida, que você também consegue acessar pelo Windows uma máquina remotamente, ou então programas extras que você pode adquirir, como por exemplo o grande TeamView, programa famoso aí de acesso remoto, né? Então, a questão, o que pegou foi o seguinte, muita gente leu e falou, mas calma aí,
desde que ambos estejam conectados à internet. Poxa, mas eu poderia acessar, professor, um computador aí dentro de uma rede local. Eu não precisaria estar na internet. Mas, aluno, vamos interpretar, olha só, independentemente da distância. Então, é o seguinte, eu estou aqui no Brasil, vou acessar uma máquina na China. Aí não vai ser por meio de uma rede local. Aí eu vou ter que apelar para a rede de longa distância WAN, que é onde opera quem? A internet. Então, o examinador ele foi esperto no que ele colocou independentemente da distância física, ou seja, ele não está limitando uma distância. Se ele coloca assim, que os computadores estariam dentro de uma mesma rede, uma rede local, aí deveriam estar conectados à internet, aí estava errado, né? Porque eu não precisaria da internet ali. Na rede local eu conseguiria fazer essa conexão. Mas como ele cita independentemente da distância, ele de fato abre um leque aí para dizer o seguinte: se é qualquer distância, aí eu vou ter que ter internet. Perfeito? Bacana? Então, espero que você tenha marcado correto na questão, tá certinha. E vamos avançar, vamos para a questão 3, que é uma outra questão excelente, tá bom? Olha lá. No acesso a uma página web que contém o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador. Outra questãozinha do CESP aí de altíssimo nível, tá? Porque olha só, primeiramente, o que a gente aprende sobre vírus? Que vírus é um código, parte de um código, programa, parte de um programa, que vai infectar um arquivo, ok? O vírus ele precisa infectar, né, o arquivo, fazer a infecção do arquivo. Ou seja, o vírus ele trata com a ideia de hospedeiro, né? Ele precisa do hospedeiro lá para quando ele poder o quê? Ser executado o arquivo onde ele está contido, o vírus é executado. Então, isso é o que a gente aprende básico. Então, muita gente vai, calma aí, professor. Execução automática, eu aprendi na aula que o vírus tem que ser executado. Se o arquivo não for executado, o vírus não contamina o sistema. Então, já marquei logo errado que ocorrer execução automática desse vírus. Calma aí, mas vamos lá. Olha só o que o CESP pediu. O CESP não cobrou vírus no modo genérico. O aluno ele cobrou um vírus de script. Aqui que está o problema. O que é um vírus de script? É um vírus que pode contaminar esses plugins que a gente roda aí em páginas. Você pode ver quando você acessa uma página, a página geralmente precisa de um plugin para rodar um vídeo, rodar um áudio, rodar alguma aplicação extra. Já viu isso? Então, o que acontece? Eu posso criar uma página e dentro de um plugin eu inseri um código desse malicioso. E quando o plugin for executado, ele entra na sua máquina. Já ouviu falar num plugin do Internet Explorer chamado ActiveX? É um plugin antigo? Pois é um plugin muito suscetível a vírus de script. Você cria um scriptzinho malicioso lá e quando entrar na página pelo Internet Explorer, ele vai ser executado. Só que aí vem o seguinte, outra indagação. Professor, mas os navegadores hoje, eles já vêm com um bloqueio, né, contra esses plugins, né? Você tem lá a filtragem ActiveX, por exemplo, do Internet Explorer, que ele filtra os plugins e impede os plugins serem executados. Já viu isso? Tem vezes que aparece até uma mensagem perguntando que esses plugins foram bloqueados, se você deseja liberá-los. Já percebeu isso? Então, mas olha o que o examinador fez aqui. Vamos lá. Ele falou ó, que pode ocorrer execução automática desse vírus conforme as configurações do navegador. Se o meu navegador não tiver configurado para bloquear esses plugins, o que vai acontecer? Vai ocorrer execução automática desse vírus. Então, questão que correta. O examinador ele não abriu margem para recurso na questão, porque primeiro ele usou o pode aqui, ó,
e depois ele colocou conforme as configurações do navegador. E terceiro, ele não falou de vírus de maneira genérica. Aí você poderia entender que, de fato, o vírus tem que ter ali uma ideia que ele tem que ser executado, né? Só que o vírus de script é uma exceção, porque ele é implementado dentro de um plugin, e o plugin ele é o quê? Executado quando você acessa uma página. Bacana demais, aluno. Então vamos lá. Onde é que você vai estudar a parte de segurança? Minha dica é sempre essa aqui, ó. Cartilha de segurança para a internet. Não deixe de estudar essa cartilha para a prova do Sebrasp aí, tá? Essa cartilha contém aqui em cima um livro em PDF com 142 páginas e uma série de fascículos, ó, espalhados aqui que você pode baixá-los à parte para estudar. O Sebrasp, o CESP, ele tira daí as questões. Fica essa dica, tá? Use a cartilha do 7BR como fonte de inspiração para os seus estudos. E vamos para a questão número 4 aí. Tá vendo outra questão de conceitos de internet? Só que envolvendo computação em nuvem, que está dentro dos conceitos de internet, né? A computação em nuvem do tipo Software as a Service, famosa SaaS, possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à internet. Vamos lá. O Sebrasp sempre entra nesse tema aqui, ó. Os famosos serviços de nuvem, que são definidos aí, aluno, pelo NIST, tá? Quando você for estudar, uma bela fonte de estudo aí é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio norte-americano. As questões, eles gostam de se embasar no que o NIST aí faz de teoria com relação à nuvem. E o NIST dividiu a nuvem aí em 3 grandes estruturas de serviços. Começando lá de baixo, o primeiro é o IaaS, vamos separar aqui. IaaS vem da palavra infraestrutura, certo? As palavras-chave de infraestrutura é quando ele falar que você está usando a estrutura de hardware, você está usando a estrutura de rede. Geralmente para quê? Para fazer processamento de dados, para fazer armazenamento de dados, execução de dados, ou seja, é a parte estrutural, a parte de baixo, onde está comportando tudo que está sendo rodado, tá? Você vai para o IaaS. Quando ele falar do segundo andar, o PaaS vem da palavra plataforma, tanto que significa plataforma como serviço na nuvem. As palavras-chave é o seguinte, é a ideia de você desenvolver, ó. Então é a área da nuvem de desenvolvimento, é a área da nuvem de teste, é a área da nuvem, aluno, de gerenciamento dos dados. Então, quando você vai testar, você vai gerir, você vai desenvolver alguma coisa, programar alguma coisa, você vai utilizar o PaaS, a plataforma como serviço na nuvem, tá? São as palavras geralmente que te levam à questão. Já o último andar é o SaaS. SaaS ele vem como software como serviço na nuvem. Perfeito? Quais são as palavras? É a ideia do acesso. Ou seja, a coisa está pronta. Acesso a quem? A aplicativos, a apps. Então vamos pegar um exemplo do Gmail, né? O Gmail, ele não é um software de e-mail que a gente usa na nuvem, que basta você acessar, fazer um cadastro de uma conta e usar. Então o Gmail ele entra comumente como um sistema de SaaS, né? O Microsoft 365 é um SaaS, que é o Word, o Excel e o PowerPoint na nuvem. O Google Docs é um SaaS, perfeito? Então é aquilo que já está pronto, é o software que está pronto. Então esses itens do CESP você consegue matar muito com a ideia das palavras-chave. E observe que ele falou lá, o que o SaaS possibilita o quê? Ó, que o usuário acesse aplicativos. Aí eu pergunto, ele está falando que o usuário vai desenvolver? Não. Ele está falando que um servidor tem uma infraestrutura para comportar tudo? Não. É apenas o acesso a aplicativos
de qualquer local usando um computador conectado à internet. Então, itemzinho tá o quê? Corretinho, não tem erro nessa questão. Percebeu? Como é que é bacana, você consegue treinando as palavras? Porque eu vou te falar, eu aposto, minha aposta é altíssima que vai cair uma questão sobre nuvem computacional na prova da PRF agora de 2021. Eu sou assim, estou bem condizente que vai acontecer isso com você. Perfeito? Bacana? Então tá aí. A quinta questão, aluno, nós tivemos 6 itens, 2 foram infelizmente anuladas. Essas 5 aí que ele citava, tá vendo? Segurança da informação de novo, programas anti-spyware, tá vendo? Usam basicamente mecanismos de análise comportamental, análise heurística e inteligência artificial para detectar software de spyware instalado indevidamente em um sistema. Ele justificou a anulação que, além de detectar, ele consegue bloquear e remover. Então, ele considerou que a questão ficou incompleta, atrapalhando o julgamento do item. Então, ele optou em anular a questão, né? Eu não vi, assim, sinceramente, um motivo tão forte para anular a questão, senão poderia ter deixado ela, questãozinha bacana, bonitinha, mas ele optou pela anulação, paciência, ok? E a questão 6, ó, outra questão envolvendo parte de internet, só que é uma questão um pouco mais técnica, onde ele fala do fluxo de pacotes em uma rede de computadores, a qualidade de serviço, né, o famoso QoS, é determinada pelos parâmetros relacionados à propagação, recuperação, interferência e perda de dados. Ele anulou, alegando que não foi informado, né, a banda dessa rede. Né, não foi informado parâmetros de banda dessa rede para cobrar qualidade de serviço. Eu também achei um pouco estranho, mas tudo bem. Eu acho que eu meio que concordei, porque ele poderia ter dado aí uma situação hipotética, né? Para você realmente ver a recuperação, interferência, essa perda de dados. Ele não informou nada, foi uma questão que, para ele, para o Sebrasp, ela ficou muito solta. Então, optou-se também pela anulação dessa questão, tá? Sim, aquele negócio, o pessoal entra com recurso, eu não vejo aí muito às vezes, motivo para anular, mas ele anulou, né? O famoso QoS. Depois, se você quiser estudar mais a respeito sobre o QoS, né? Que é essa tal da qualidade de serviço, que é aplicado aí, por exemplo, em roteadores. Você tem um roteador, por exemplo, você consegue aí garantir ao usuário um controle sobre a rede Wi-Fi. Então, o que você poderia fazer por meio dessa ferramenta? Você pode, por exemplo, determinar quais dispositivos e serviços terão maior prioridade de conexão, quando você tem várias pessoas, né? Então você consegue fazer esse racionalizar a internet ou dar preferência para dispositivos que venham reproduzir vídeos, streaming, jogos online, né? Então você consegue aí definir por meio do roteador, privilegiar o tráfego para determinados aparelhos. Então tem gente que está assistindo o Netflix, você consegue priorizar a banda para ele através do QoS, né? E você tem aí a regra do QoS, que é dar essas prioridades. Então você pode configurar aí através de um roteador, tá? Você consegue aí fazer essa configuraçãozinha. Perfeito? Então, faltou ele ter estipulado aí que tipo de rede para o candidato julgar melhor. Foi a alegação aí da banca para anular a questão. Bacana, bacana. Perfeito. Tem mais alguma dúvida? Aí você me pergunta, professor, e esses parâmetros aí do QoS, né? Quais são? Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre esses parâmetros aí. O que você tem dos parâmetros é o retardo fim a fim. Aí ele citou aí a parte de retardo, né? Você tem a taxa de perda de pacotes, tá? Variação do retardo, né? Que seria aí o fim a fim também, que a gente chama de jitter, né? E a vazão da rede. Tá? Basicamente é o que você tem. Ele citou propagação, recuperação, interferência e perda de dados. Então, seria basicamente em retardo, taxa de perda, variação do retardo e a vazão é o que você tem aí quando você fala sobre os parâmetros
que você tem no QoS. Perfeito? Aí você pergunta, professor, mas não seria isso aí que daria para o motivo para anular a questão? Não. Acho que ele já foi bem claro lá em ter explicado essa parte lá sobre o porquê da anulação da questão. Perfeito? Bacana, aluno, tranquilo demais. Então, é isso. Essa foi a nossa prova comentada aí, tá? Da PRF. Espero que você tenha gostado aí do que você viu aqui no nosso canal. Não deixe de ir lá no Instagram também curtir a página lá. E eu espero aí que você tenha aprendido, tenha tido aí uma ideia de como poderá vir aí a prova de 2021 que a gente está esperando. Valeu? Então, mais uma vez, não deixe de assinar aí o nosso canal, faça inscrição no canal, não deixe de dar aí seu likezinho, tá? E não deixe de comentar com seus amigos para privilegiar o nosso canal Info com Fabrício, tá? Logo, logo vem mais vídeos, vem mais novidades para você aproveitar a parte de informática, dicas em geral de concurso e também sobre tecnologia. Bacana? Grande abraço, até a próxima.